Vamos lá então? Vamos dar início aqui à continuação do nosso versículo, né? A gente já tinha aqui feito até a palavra itzuro, e agora nós vamos iniciar aqui a partir desta palavra aqui. Lembrando que sempre da direita para a esquerda o hebraico, de cima para baixo é a leitura. Então vai fazendo esse movimento aqui de onda, tá bom? Então aqui a gente tem essa palavra aqui, ó, hotno, hotno, het, a letra het, tá aqui, um H com um pontinho embaixo. Eu tenho o Holen, que é o O longo, tá aqui, o O com o traço. Eu tenho aqui o Tav, sem o pontinho dentro, sem o dagesh, sem esse pontinho aqui. Se ele tá sem o pontinho, eu posso transliterar como TH ou como um T com um traço embaixo, né? Ele tem um som mais leve aqui nesse caso. Se tivesse com o dagesh dentro dele, eu pronunciaria só o T, um T mais forte, né? Abaixo dele tem um Shiva, esses dois pontinhos, que nesse caso é um Shiva vocálico. Eu preciso pronunciar esse Shiva por quê? Porque ele é antecedido por uma vogal longa, tá aqui. Não é o mesmo caso desse, ó. Esse aqui é antecedido por uma vogal breve, o Hirik. Por isso que eu não pronuncio ele aqui. Mas esse aqui eu pronuncio justamente porque a vogal que está antes dele é um Rolen, é um O longo. O que faz, segundo a regra, que esse Shivá seja pronunciado. Então eu tenho que pôr Rot. É um E bem fraquinho, né? Uma semivogal Shivá. Próxima letra eu tenho o Nun, o N, tá aqui. Próxima letra eu tenho o Rolenvav, o O longo também. Tá aqui. Perceba a diferença de transliteração entre o Rolenvav e o Rolen. Os dois são o O longo, mas um vem em cima do Vav e o outro é só um pontinho em cima da letra. Um eu translitero como O com um tracinho, Rolen, e o Rolen-Vav, o O com um circunflexo. Tá aqui, Rotno. Literalmente, sogro dele. Seu sogro, sogro dele, né? Literalmente isso, né? Esse Rolen-Vav aqui no final indica um pronome possessivo, né? Mas isso fica para uma outra ocasião, né? Não é nossa preocupação agora é isso. Nossa preocupação aqui é entender as letras e fazer a leitura, né? Próxima letra, próxima palavra, aqui eu tenho um kaf, com o dagesh, então é só K, vai ter som de K mesmo. Se tivesse sem o dagesh, sem esse pontinho dentro, teria que transliterar como um KH ou com um K com um tracinho embaixo e teria um som de R, né? Mas nesse caso aqui é só um som de K mesmo. Acima dele eu tenho o Rolen, tá aqui o Rolen. Depois eu tenho o Re, um H. Abaixo do Re eu tenho um Tissirre, é o E longo. O E longo, tá vendo? É diferente do Segol. O Segol é um E normal, é o E breve. Translitero como um E só. O E longo, um E com um tracinho em cima. E a última letra, o Nun final, o N. Kohen. Essa palavra é sacerdote. Próximo. Midyan. Mem. Tá aqui o Mem, M. Abaixo do Mem eu tenho o Hirek, o I breve. Tá aqui. Eu tenho aqui um Dalet, sem o Dagesh, sem o pontinho dentro dele. Também faz parte do grupo Begdakefat. Se não tem um pontinho, a pronúncia vai ser mais leve. Posso transliterar como um DH ou simplesmente um D com tracinho embaixo. Tem gente que nem isso, só coloca um D mesmo, mas sabe que tem que pronunciar um pouco mais leve aqui nesse caso. Abaixo dele eu tenho um Shiva, Shiva mudo. Não preciso pronunciar nem transliterar.
não é, esse Shivá aqui é mudo, ele não tem um dagesh no Dalet para ele ser vocálico, e nem a vogal antes dele é uma vogal longa, então ele é mudo. Próximo, Yud, o Y. Abaixo dele, Kametz, A longo, A com tracinho, depois o Nun final. Midyan. Midian, né? Midian. Posso deixar só Midian também. Tem gente que não gosta de traduzir nomes de locais, nomes próprios. Então tem gente que costuma deixar Midian, Yitro, Moshe. Aí vai da preferência de cada um, né? Mas aqui é o nome do lugar, Midian, Midian, que é comumente traduzido assim. Próxima palavra. Aqui, ó. Isso aqui. Va-in-hag. Va-in-hag. Vamos colocar aqui embaixo aqui. Eu tenho o Vav. Tá aqui o Vav. W. Som de V. Tem que lembrar que isso aqui tem som de V. Abaixo do Vav eu tenho o Patá. Tá aqui, ó. Patá. O A breve. Depois eu tenho um Yud. O Y. Tá aqui. Esse Yud, ele recebe um Dagesh. Dagesh que é esse pontinho aqui, ó. Esse Dagesh é o que a gente chama de Dagesh forte. Existe o Dagesh fraco, o Dagesh lene e o Dagesh forte. Sempre quando for o Dagesh forte, ele é um Dagesh duplicador. Ele duplica a letra em que ele está inserido. E ele sempre vai ser forte quando a vogal que tiver antes dele é uma vogal plena. Uma vogal, não é uma semivogal. Pode ser vogal breve, vogal longa. Mas se tiver uma vogal antes desse Dagesh aqui, ele é um Dagesh forte, por isso ele é um Dagesh duplicador, ele vai duplicar essa letra aqui, ó. Então tem que colocar 2 Yud na transliteração. Não pronuncio 2 Yud. É só, eu tenho que representar na transliteração 2 para enfatizar que é um som mais forte, mas não preciso pronunciar os dois. É só uma questão de ênfase aqui, certo? Abaixo dele eu tenho o Hirek, o I breve, tá aqui, ó, o I breve, pontinho. Eu tenho o Nun, N. Abaixo do Nun eu tenho o Shivá. Esse Shivá aqui é mudo. Não tem o Dagesh aqui no Nun para ele ser vocálico. E nem a vogal que está antes dele é uma vogal longa, é uma vogal breve, é o Hirik. Então esse Shivá é mudo. Não preciso transliterar ele. Aqui eu tenho o Re, que é um H. Abaixo do Re eu tenho o Patá. Tá aqui o A. E na última letra eu tenho um Gimel. Também faz parte do grupo Begdakefat. Se ele não tiver o Dagesh, o pontinho dentro dele, eu posso transliterar como um G, ou como um G com um tracinho embaixo. Né? Aí como ele, se ele tiver o Dagesh. Se ele não tiver, GH, vai ter um som mais leve aqui. Se ele tivesse com o Dagesh, era só o G. Um som mais forte, mais rígido. Né? Va-in-hag. Va-in-hag. E isso aqui é um Vav conjuntivo, isso aqui é uma conjunção. Esse Vá aqui é uma conjunção. E, que nem o Moshe aqui. Tá vendo esse Vav aqui? Esse U, esse Shurek, é uma conjunção. Aqui também é uma conjunção. Né? Há essa mudança aqui de U, de Shurek, para Vav com Patá, dependendo da palavra em que o Vav conjuntivo ele é acoplado, ele varia. A conjunção sempre vai ser o Vav, mas pode ser o Vav com Patá, o Vav com Dagesh, formando Shurek, o Vav com Shivá e assim por diante. Vai depender muito da palavra que virá a seguir. Então a conjunção, que é o Vav, ele costuma mudar. Va-in-hag. Né? E levando, guiando, conduzindo, tem esse sentido. Próxima letra aqui, vamos lá. Itzhatson.
Vamos lá, então. Eu tenho o Aleph aqui, ó. Abaixo eu tenho um Segol, o Hebrev, tá aqui. Depois eu tenho um Tav. O Re com o Patá embaixo. Ra. Tsadê. TS. Pode ser transliterado também como um S com um pontinho embaixo, Tsadê. Mas ele tem um dagesh dentro dele, é um dagesh forte. Porque a vogal que está antes dele é uma vogal plena, é o patá. Não é uma semivogal. Semivogal é o shivá, é o segol composto por shivá, é o patá composto por shivá, é o kametz composto por shivá. Essas são semivogais. As vogais plenas são as breves e as longas. Então esse aqui é um dagesh forte, que é um dagesh duplicador, então eu tenho que duplicar isso aqui. Acima dele eu tenho um rolen, esse pontinho aqui em cima. O O longo. Eu tenho aqui o Aleph novamente. E o Nun final. Etzratson. Perceba que a duplicação é para dar ênfase no Tsadê. Não é para eu pronunciar Ra, Tis, Tson. Não, é tudo junto. Ra, Tson. Só para a duplicação é para indicar que há uma ênfase nessa palavra aqui que recebe o dagesh, nessa letra que recebe o dagesh. Ratson. Isso aqui a gente já viu, né? Objeto direto. Isso aqui é um artigo, o artigo definido, e som a gente já viu aqui, ó, gado, rebanho. Gado, rebanho. Próxima, ahar, aleph. Tá aqui a transliteração do aleph, uma virgulazinha. Patá. Aqui eu tenho um het, um H com um pontinho embaixo. Embaixo do het eu tenho um patá novamente. Depois eu tenho um resh. Tá aqui. Ahar. Ahar significa para além. Para além. Para depois de alguma coisa. Tem esse sentido. O lado ocidental de alguma coisa. Então, vá in hag et ratson ahar. E levando o gado, o rebanho, para além, para depois, para o lado ocidental. Aí nós vamos para a próxima palavra. Isso aqui, ha-midbar. Vamos lá. Re. Tá aqui o re. Abaixo um patá. Eu tenho aqui o men, que tá com um dagesh no meio dele. Tá vendo aqui o dagesh, pontinho? Um dagesh forte, um dagesh duplicador, que antes dele tem um patá aqui, uma vogal plena. Então eu duplico esse N. Abaixo dele eu tenho um hirek. Depois eu tenho um dalet. Sem o dagesh, posso transitar como DH ou um D com um traço embaixo. Abaixo dele eu tenho shivá. Shivá é mudo, não é pronunciado. Aqui eu tenho um bet, B. Abaixo eu tenho kametz. E aqui eu tenho uresh. Ha-midbar. Ha-midbar. Ha. Artigo. O. Midbar. Deserto. Va in hag het hatson ahar ha-midbar. E levando o gado para depois do deserto. Aqui é literalmente o deserto. Na tradução a gente tem que colocar para além do deserto, porque essa palavra aqui, na tradução literal, é para além de, ou para depois de.
para o lado ocidental de. Então, de com o vira do, né? Então, aqui é a junção de de mais o. Preposição mais um artigo, que dá do. É que aqui eu não pus, né? Tô só colocando aqui o significado de cada termo em si, né? O que representa cada palavra isolada. Como, por exemplo, aqui. Aqui, Kohen, sacerdote. Mas na estrutura da frase, uma tradução ao pé da letra, teria que traduzir sacerdote de. Por exemplo, essa palavra aqui. Certo? Vamos aqui para a próxima, então. Hamidbar, vá e avó. Vá e avó. Eu tenho aqui um vav. Vav tem som de V. Abaixo dele eu tenho um patá. Eu tenho aqui um yud com um dagesh duplicador. Abaixo dele eu tenho um kametz, o alongo. Aqui eu tenho o bet. O bet sem o dagesh, ele tem outro som. O bet sem o dagesh, ele tem som de V. Tem som de V também, igual o vav. Ele tá sem o dagesh, sem o pontinho dentro. É diferente desse bet aqui, ó. Ha midbar. Midbar, som de B, porque ele tem o dagesh. Bet. Sem o dagesh, ele vai ter um som de V. Vá e avó. Posso transliterar ele como um B com um traço ou um BH. Ele vai ter um som de V. Após, eu tenho um Rolen aqui em cima dele. E um Aleph no final. Vá e avó. Outra vez aqui eu tenho a conjunção e. Chegou. Vá e avó. Vá e avó. El-har. El-har. Aleph. Abaixo, segol. Eu tenho aqui um lamed, L. Aqui eu tenho um re, H. Abaixo eu tenho um patá. Depois aqui eu tenho um resh. Aqui, ó, um resh. El-har. El-har. Isso aqui é uma preposição. Preposição. E chegou a. Ou chegou em. É a preposição que indica o local, né? Está indicando o local. Em ou a. Har. Montanha. Montanha. Outeiro. Monte. Certo? Aqui eu tenho a próxima palavra, Ha Elohim. Ha Elohim. Aqui eu tenho um Re com um patá embaixo. Ha. Depois eu tenho um Aleph. Aqui eu tenho o Segol Hatuf, né? O Segol composto de patá. Tá vendo que é um Segol, tem 3 pontinhos aqui. E do lado dele eu tenho um Shivá. Isso aqui é um E semivogal. É o Shivá Segol composto, Shivá composto de Segol. É um E semivogal. Eu represento ele dessa maneira aqui na transliteração. Um E com esse chapeuzinho aqui ao contrário, né? Assim, esse chapeuzinho assim. A pronúncia dele é um E bem fraco, né? É uma semivogal. Elohim. Após eu tenho o Lamed e o Rolen. Lamed, Rolen. Lamed, Rolen. Aqui eu tenho o Re. Aqui eu tenho o Hirek Yud. Isso aqui é a letra I. Ó. Essa junção aqui, o Hirek mais o Yud, é o Hirek Gadol. É o I longo isso aqui. Não translitero
o I e depois o Y. Não, é um I com circunflexo. O I longo tem essa estrutura aqui, o Hirik Yud. Hirik Yud, é o I longo, Hirik Gadol. Então, translitero como esse I com circunflexo. E a última letra, um Mem, Mem final. Ha Elohim. É um artigo, o Ha Elohim, Deus. Ou Deus, né? Dependendo do contexto. Ha Elohim. E a última palavra, Horevá. Eu tenho aqui um Het, H com um ponto embaixo. Acima dele eu tenho um Holem. Após eu tenho Uresh. Abaixo dele eu tenho um Tsirre, o E longo. Depois eu tenho um Bet, sem o Dagesh, vai ter som de V. E aqui eu tenho um Kametz, o A longo, e um Re terminando. Essa estrutura aqui, Kametz e Re, posso transliterar como um A com um circunflexo em cima, um Azinho. Horevá. O re no final de uma palavra, ele não tem som. Por isso que eu posso fazer essa transliteração aqui. Horevá. É o Oreb, traduzido como Oreb. Ha-midbar. Aqui, va in hag e levando et ratson, o gado. Ahar, para depois. Ha-midbar, do deserto. Ha-Yavó, chegou. El-Har, a montanha, ao monte. Ha-Elohim, Orevá, do Deus Oreb. Do Deus, né, no caso, vírgula Oreb, né, o nome do monte Oreb. Certo? Então, essa é a tradução, né, a transliteração desse versículo de Êxodo 3:1. Né? Fazendo essa transliteração, a gente vai acostumando a fazer a leitura mais tranquila, né? Então, vamos fazer só mais uma vez a leitura aqui, ó. O Moshe Haya Roé et Tson it Ro Hot no Kohen Midian Va in Hag et Ratson Ahar Ha Midbar Vayavó Elhar Ha Elohim Horevá. Certo?